Olá, nós estamos refletindo sobre o fruto do Espírito conforme Gálatas 5. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E hoje nós vamos abordar a paz como um desses elementos que constituem esse fruto. Pode-se afirmar, sem sombra de dúvidas, que a paz é um desejo universal da humanidade. Nós sabemos que gastos enormes são feitos no mundo inteiro com essa busca, em medicamentos e principalmente em armamentos. E o cenário que nós vivemos hoje nos deixa bastante apreensivos. Guerras em vários pontos do planeta, cristãos que enfrentam perseguições severas em várias partes do mundo, e isso há muitos anos. No nosso país, nós vemos explosão de violência em várias cidades. Isso sem falar de questões sociais, econômicas que nos preocupam no nosso dia a dia. Paulo já nos instruiu para nós orarmos por todos que exercem autoridade, para nós vivermos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. E nós ansiamos com aquela realidade de Apocalipse 21, quando Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, quando não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já vai ter passado. Agora, tudo o que for possível deve ser feito no sentido de termos paz no nosso cotidiano. Mas seria um equívoco a gente buscar apenas a paz terrena, a paz que depende das circunstâncias, porque nós podemos experimentar já uma realidade de paz hoje, agora, porque o nosso Deus é o Deus da paz. Ele promete paz para o seu povo. E o que seria então essa paz tão almejada? Seria sossego, segurança financeira, ausência de guerra? Sim, pode ser tudo isso. Mas há pessoas que têm todas essas coisas e não desfrutam de paz. O que seria a paz na perspectiva bíblica? Não seria necessariamente a ausência de conflitos, mas a presença de Deus, não importando o conflito. A consciência de que a nossa vida está segura nas mãos de Deus. É algo que não depende de circunstâncias externas. É aquela paz que brota no coração e conquista gradualmente toda a pessoa e dela vai se estendendo até os outros. Partindo do que Paulo escreveu anteriormente na Epístola de Gálatas, sobre como devemos servir uns aos outros mediante o amor, um comentarista sugeriu que o fruto do Espírito seria um desdobramento do amor em 9 aspectos. O amor faria a própria abertura porque Deus é amor. Depois ele sugere a alegria como o amor que jubila, a paz como o amor que restaura, a longanimidade como amor que sustém, a benignidade como amor que se compadece, a bondade como amor que se doa, a fidelidade como amor confiável, a mansidão como o amor humilde e o domínio próprio como amor disposto a renunciar. Então nós vamos pensar a paz vista como amor que restaura, ela pode ser experimentada em pelo menos 3 dimensões na nossa vida. Paz com o próprio Deus, paz conosco mesmo e paz com o próximo, paz com os outros. A primeira dimensão, então, paz com Deus, é aquela paz como resultado da restauração do nosso relacionamento com Deus. Porque antes de tudo, e na origem de qualquer paz individual ou coletiva, social, está a convicção de que todos nós somos aceitos por Deus em Cristo, apesar dos nossos erros, apesar das nossas contradições.
nós todos podemos viver reconciliados e em amizade com Deus. Isso é primordial e decisivo. Justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fomos feitos filhos amados de Deus. Essa é a nossa identidade, é a base da nossa paz. O Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Isso é fundamental para a nossa identidade, para a nossa segurança como pessoas, saber que somos filhos amados de Deus. Nós podemos olhar para Jesus, que é aquele que manifestou plenamente o fruto do Espírito na sua vida e ver como que isso se deu com ele no seu caminhar. Obviamente, Jesus não tinha necessidade de reconciliação com Deus. Ele e o Pai são um. Mas no seu batismo, quando Jesus começou o ministério, você conhece a história. Ele foi ser batizado por João Batista e depois que ele foi batizado, ele ouviu do Pai, porque uma voz se ouviu do céu: Tu és o meu filho amado, de ti me agrado. E assim como Jesus, nós também podemos ouvir essa palavra do nosso Pai. Nós somos filhos amados. E a segunda dimensão, então, da paz seria a paz conosco mesmo. Por quê? Nós já estamos em paz com Deus, porque o seu Espírito, o Espírito Santo, nos pacificou, derramando o amor de Deus nos nossos corações. Nós não somos mais devedores à carne, no sentido da nossa velha natureza, da nossa natureza humana. Nós também não estamos sujeitos à lei para nos regular, faça isso, faça aquilo. Nós sabemos da nossa identidade. Nós somos filhos amados de Deus. E isso nos traz paz. Nós podemos nos aceitar, porque nós somos aceitos por Deus em Cristo. Nós podemos ter paz com o nosso passado. Nada mais precisa nos prender, porque nós podemos perdoar aquelas pessoas que podem, porventura, ter nos ofendido. Nós podemos nos perdoar a nós mesmos. Às vezes, quando achamos que cometemos algo imperdoável, nós podemos nos perdoar porque somos perdoados em Cristo. E podemos também ter paz em relação ao nosso futuro, porque quem nos separará do amor de Cristo? Nós sabemos da nossa herança, da herança que nós temos em Cristo, sabemos do futuro glorioso que nos aguarda. E claro, nós podemos também caminhar em paz hoje, viver em paz no presente. E Jesus? Como nós vemos a paz no caminhar de Jesus? Ao ler os evangelhos, a gente vê isso em várias situações, em várias circunstâncias. Mas eu quero destacar dois exemplos bem conhecidos. No deserto, quando Jesus ficou 40 dias sem comer, sendo tentado pelo diabo, e ele permanece firme, sustentado pela palavra de Deus. Ele se alimentava da palavra de Deus. E também naquele episódio tão conhecido, quando Jesus estava no barco, no meio de uma tempestade com os seus discípulos, ele havia dito para os discípulos que vamos passar para o outro lado. E o que Jesus fazia durante a tempestade, enquanto estavam lá os discípulos desesperados, apavorados? Jesus estava em paz. Ele dormia naquele barco. Ele sabia que eles chegariam do outro lado. Você sabe que há vários outros relatos de Jesus se retirando para estar a sós com o Pai, orando. E eu acredito que essa seja a fonte da sua paz, a comunhão com o Pai. Naquele momento também de maior angústia no Getsemane, Jesus orou ainda mais intensamente. E nós também, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ter a paz como fruto, como um aspecto do fruto se desenvolvendo em nós, no nosso dia a dia, a despeito das circunstâncias externas. Pode ser que você esteja vivenciando um deserto, pode ser que você esteja na tempestade, muita angústia. Quantas vezes a gente não vê a solução para os nossos problemas por causa daquela agitação interior?
a gente pode ficar muito angustiado com alguma coisa, mas nós precisamos de lembrar que a paz é fruto, um aspecto do fruto do Espírito. E essa perspectiva de fruto remove de nós essa ideia do esforço, da obra, traz a ideia de crescimento, de desenvolvimento, de algo contínuo, de algo que vai sendo produzido pelo Espírito Santo na nossa vida. A obra, por outro lado, pressupõe planejamento, capacidade, competência, saber fazer, executar. O fruto não pode ser realizado dessa maneira, a gente sabe disso. Mas, por outro lado, também não é muito adequada a visão, então, de que não tem nada para fazer, não tem nada que seria da nossa responsabilidade. Porque nós podemos desejar o fruto, nós podemos semear o fruto, regar, plantar, preservar, mas mesmo assim ainda permanece a realidade. O crescimento vem de Deus. E uma pessoa que está em paz com Deus, em paz consigo, certamente ela vai buscar viver em paz com todas as pessoas que estão ao seu redor. E aí nós vemos a terceira dimensão, que é a paz com os outros, a paz como resultado da restauração do nosso relacionamento com as pessoas. Tendo paz com Deus, estando em paz consigo, certamente nós seremos pessoas que vão estar buscando a paz com os outros. Nós seremos promotores da paz. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Deus quer que a gente tenha paz na nossa casa, paz em família, seja marido e mulher, pais e filhos, irmãos. Deus nos chama também para viver em paz na igreja. Como irmãos, nós devemos caminhar em paz, porque Cristo é a nossa paz. Escrevendo aos Efésios, Paulo disse que era para a gente fazer todo esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E se estendendo também desse relacionamento na igreja, nós devemos fazer o possível para viver em paz também com todas as pessoas. E como nós vemos Jesus promovendo a paz? Certamente, obviamente, Jesus não tinha relacionamentos quebrados devido a pecados como ocorre com a gente, mas ele estava inserido num contexto em que a paz entre as pessoas não era algo constante. O Império Romano subjugando o povo, os religiosos colocando aqueles fardos pesados, atrapalhando a vida, o caminhar das pessoas. E os evangelhos são cheios de situações nas quais a presença de Jesus foi promotora da paz para aqueles que o recebiam. Eu destaco algumas situações que aconteceram no relato dos evangelhos logo após aquele episódio quando Jesus acalma a tempestade, porque a gente vê ali que ele se depara com pessoas que passavam por dificuldades perturbadoras e lida com cada uma delas de forma que todas elas experimentaram a paz de Jesus, tanto na mente, no corpo, no espírito. A paz de Jesus passou a ser a paz de cada uma delas. Jesus cura um endemoniado que fica em paz. O povo pede que Jesus vá embora lá da terra deles, mas o endemoniado fica em paz. Aquela mulher que sofria de hemorragia, que toca em Jesus no meio da multidão, Jesus disse para ela, vá em paz. A filha de Jairo, que foi ressuscitada, Jesus trouxe paz para aquela casa. Então, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Tendo paz com Deus, estando paz conosco, nós somos também responsáveis por promover a paz por onde a gente anda. Nós somos chamados a ser seguidores e testemunhas de Jesus por onde nós andamos. Nós sabemos que a paz, ela teve um custo alto. Essa paz que a gente pode experimentar foi aquele castigo que estava sobre Jesus, ele nos trouxe a paz. A paz, ela é uma pessoa, na verdade, o próprio Senhor Jesus é a nossa paz. Nós somos perdoados dos nossos pecados,
Nós somos livres agora para viver uma vida de acordo com a condução do Espírito Santo. Nós somos livres para sermos conformados à imagem de Jesus. E a manifestação plena desse fruto do Espírito, ela não é só individual, ela deve ser na vida da igreja. A igreja coletivamente vai manifestar plenamente todas essas facetas do fruto do Espírito, porque Jesus é o cabeça de um corpo. Então, tendo paz com Deus, tendo paz conosco mesmo e promovendo a paz por onde nós andarmos, nós vamos estar manifestando o caráter do nosso Senhor. E eu queria te convidar a refletir agora sobre aquele convite que Paulo nos faz, de nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas apresentarmos diante de Deus todos os nossos pedidos com orações, súplicas e ações de graça, porque quando nós fizermos isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela vai guardar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Pode ser que agora você esteja precisando de restaurar o seu relacionamento com Deus. Pode ser que você esteja num momento de deserto, de tempestade, esteja precisando de restaurar o relacionamento com você mesmo, está precisando de paz interior. Pode ser que você esteja vivendo uma situação de conflito, que você precise de resolver um contexto com outras pessoas, precise também da paz de Deus. Apresente o seu pedido diante de Deus. E a promessa que nós temos é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.